Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, então, ao livro 40 lições? 40 lições essenciais para a vida cristã. A gente tem visto esse livro já tem algum tempo, já estamos no volume 2, e agora nós vamos falar aqui a respeito das lições 13, 14 e 15, tá? Entramos num novo tema, que vamos falar a respeito das igrejas retratadas no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, né? Ali nós temos 7 igrejas, os irmãos sabem muito bem, nós já falamos dessas igrejas algumas vezes, mas é importante destacar alguns pontos desse livro, porque ainda que essas igrejas foram retratadas por João lá atrás, quando estava escrevendo Apocalipse na ilha de Patmos, muitos dos aspectos ali retratados existem na igreja atual, né? Ali é um relato profético de cidades, 7 cidades, e essas cidades retratam 7 características das igrejas. E 4 dessas igrejas, inclusive, persistem até os dias de hoje. 4 desses tipos de igreja, 4 dessas características de igreja, persistem até os dias atuais. Eu vou pedir aqui o João Paulo para projetar para nós. Está meio clarinho ali, mas essas 7 igrejas, né? Começando aqui, ó, de baixo aqui, ó, Éfeso, depois tem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aquela região ali onde estão as 7 igrejas, hoje seria o quê? A região da Turquia, tá bem? Então seriam 7 igrejas, que naquela época, claro, não existia o Estado turco, né, o país Turquia, mas hoje elas estariam ali na região da Turquia. Do lado esquerdo nós temos Atenas ali, que é a capital da Grécia, né? Ainda hoje é, e no meio ali a ilha de Patmos, onde João Evangelista, né, estava quando teve as revelações de Apocalipse. E aí, logo no início dessa carta, né, do livro de Apocalipse, ele escreve então a respeito dessa situação dessas 7 igrejas. É uma carta profética, né? Aquelas igrejas, elas estavam nascendo, a começar por Éfeso. Mas as outras igrejas, muitas delas iam existir séculos depois. A primeira, como a gente falou, é a igreja em Éfeso, né? E ela retrata um estágio inicial ali, logo depois do 1º século. João escreveu o Apocalipse aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Então ele estava virando o 1º para o 2º século da era cristã. E ele retrata então essa situação da igreja em Éfeso, cuja palavra quer dizer desejável. Depois, ele retrata a igreja em Esmirna, tipificada pela 2ª cidade ali, subindo acima de Éfeso, que mostra já uma situação no 2º século, do 2º ao 4º século da era cristã, que foi uma situação de grande sofrimento e grande perseguição que a igreja sofreu. Depois desse século IV, quando entra o imperador Constantino no Império Romano, inicia-se uma nova era na igreja, tipificada pela 3ª igreja, que é a mais lá no alto, olha, que é a igreja em Pérgamo. Nós vamos falar sobre ela. Depois da igreja em Pérgamo, descendo ali de volta pelo lado direito, ali nós temos a igreja em Tiatira, que aí já é uma degradação muito acentuada, né, da igreja. Depois nós temos a igreja em Sardes, tipificada pela reforma protestante, aquela igreja que se inicia ali com Martinho Lutero e segue depois. A penúltima, a igreja em Filadélfia, que é a que a gente busca, a igreja do amor fraternal, é aquilo que é o nosso objetivo como igreja hoje, alcançar a situação da igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal. E por fim, depois da igreja em Filadélfia, a última igreja aqui, a última cidade à esquerda, à direita, né, a minha direita, é a igreja em Laodiceia, que tipifica uma igreja rica e abastada, né? Então, todas essas igrejas profeticamente foram retratadas por João, sendo que as 4 últimas, você pode passar o próximo slide, por favor? Aqui foi uma foto, tá, que nós tiramos do livro, né, dos 40 lições, mas retratando aqui a situação cronológica dessas igrejas. Ali, ó,
houve o derramamento do Espírito Santo, aquela linha para baixo. Depois a gente tem aqui a igreja na época dos apóstolos e Éfeso. Éfeso e Esmirna. Quando a gente entra na igreja em Pérgamo, nós vamos falar a respeito disso, mas existe uma mistura da igreja com o mundo. A situação da igreja cai. Após isso, isso se acentua na igreja em Tiatira. E da igreja em Tiatira em diante, aquelas 4 últimas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são igrejas que se iniciam ali no século VI, com o sistema papal. E a partir de então, aqui, essas 4 igrejas aqui, elas existem aqui, elas nascem aqui no século VI, com a instituição da igreja, do sistema papal, na igreja romana. E a partir daqui, elas persistem até o quê? Até a volta do Senhor. Então, é claro, nós não estamos falando da cidade de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mas nós estamos falando de aspectos da igreja representados pela igreja que existia nessas cidades, tanto Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma desses tipos de igreja existe hoje e vai existir até a volta do Senhor. E isso é um alerta para nós. Isso aqui, Éfeso, Esmirna e Pérgamo já aconteceram, mas aqui, no contexto atual, a gente tem que mirar, né? Nosso objetivo é ser a igreja em Filadélfia, tomando cuidado, em especial para não cair na situação de Laodiceia, que é uma igreja rica e abastada, farta, né? De palavra e que encontrou uma situação de degradação por conta disso. Mas nós não vamos falar dessas igrejas hoje, nós vamos falar aqui das 3 primeiras aqui, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Amém? Então a igreja em Éfeso, como eu falei, ela significa desejável. Vamos ler a respeito? Acho que a gente pode ler cada uma dessas igrejas à medida que nós formos falando, para ir ficando claro cada um dos pontos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 7. Aí eu vou pedir para as irmãs começarem a ler o 1 e os irmãos o 2, assim sucessivamente. Amém? Vamos ler bem forte com o espírito exercitado. Podemos? Amém? Ao anjo... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Amém. Então essa igreja em Éfeso é uma igreja que, não sei se os irmãos percebem aqui, talvez ela tenha mais aspectos positivos do que negativos, né? Na verdade, todas essas igrejas aqui retratadas, irmãos, passam por situações, mas todas elas têm vencedores, tá? Até Tiatira. Existe vencedor na igreja em Tiatira. E a igreja em Éfeso também tem seus vencedores, mas o Senhor destaca aqui, nessa igreja, que quer dizer desejável, mais aspectos positivos do que negativos. Em especial, o amor que ela tinha pelo Senhor. Esse é o ponto mais acentuado aqui, né? Essa igreja, um paralelo que a gente pode fazer com ela é em relação à parábola do semeador, né? Porque a parábola do semeador, ela fala o quê? Que o semeador saiu a semear e semeou em vários tipos de terreno. A igreja em Éfeso, ela foi uma boa terra. A palavra ali semeada, por ela ter um coração puro e um coração simples, a palavra ali semeada, ela deu fruto. E aquela igreja, de alguma forma, ainda que com as dificuldades que a gente leu no texto, ela avançou. Ela teve aspectos positivos, né? Ela, por exemplo, vamos ver aqui, conheça as suas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança. Então era uma igreja que tinha labor e uma igreja que perseverava. Indicando o quê? Era uma igreja ativa. A igreja em Éfeso era uma igreja ativa. Outro ponto, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova o que a si mesmos se declarou apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança. Então, quer dizer,
ela identificava aqueles que se diziam apóstolos e não são, era uma igreja ativa, né? Ela não suportava homens maus. E depois continua aqui no versículo 3, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então é uma igreja que tem sim aspectos positivos, né? Mas aí o Senhor fala que tenho, porém, no versículo 4, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Esse é um alerta para nós, né? Em relação a essa igreja. É uma igreja que tinha vários aspectos positivos, mas existia um lado do primeiro amor, que por vezes a gente fala, né? Que tipifica o nosso melhor amor. Esse amor, ele tem que ser para com o Senhor. Nós não podemos abandonar o primeiro amor, ou trocar, né? O nosso primeiro amor, o nosso melhor amor. Porque normalmente a gente ama alguma coisa, né? A gente não passa um período da vida indiferente a tudo. Nós temos algum foco, nós temos alguma prioridade na nossa vida. Isso muda, né? Humanamente falando, isso tende a mudar com o passar do tempo. Por vezes eu priorizava determinada coisa, hoje eu priorizo outra. Isso é natural do ser humano. Mas o que a igreja em Pérgamo nos mostra a igreja em Éfeso nos mostra é que, independente da época, do momento de vida que eu estou passando, o nosso melhor amor, o nosso primeiro amor precisa ser o Senhor. E essa foi o maior problema que a igreja em Éfeso apresentava, né? Ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu aquela relação de desfrute com o Senhor, né? Mas aí a gente vê que ainda havia condição de arrependimento para ela. Versículo 5 fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, avalia a sua situação. Para cada um de nós, onde nós estamos. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Havia situação, havia condição e há condição para nós hoje de nós nos arrependermos. Digamos que nós estamos vivendo uma época tumultuada, uma época conturbada, com outras prioridades, com muitas coisas nos cercando, nos pressionando. Mas ainda assim o Senhor está falando para nós, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Porque aí vem uma situação, uma condição. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, né? E aí no versículo 7 o Senhor faz uma promessa para ele, que ao vencedor, no caso aqui no contexto da igreja em Éfeso, aquele que se voltar ao Senhor, que se arrepender, que voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, à priorização do Senhor, a esse que é o vencedor da igreja em Éfeso, o Senhor vai dar que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a primeira igreja, né? A igreja em Éfeso. E é um alerta para nós. Ela ocorreu ali no final do primeiro século da era cristã. A partir do segundo século e até o quarto século, portanto, dois séculos e meio aí de história, nós vemos a igreja em Esmirna, que tipifica um outro aspecto, né? Que nós não vivenciamos hoje, pelo menos de uma forma tão explícita e intensa quanto a igreja em Esmirna. Não vivenciamos nesse sentido, ainda vivenciamos a questão do sofrimento, mas não vivenciamos como a igreja em Esmirna vivenciou. Esmirna, para começar, vem de uma palavra que é mirra. E mirra era uma especiaria usada ali na questão de funeral, para embalsamar o corpo. Então ela era muito relacionada com a morte, com o sofrimento. Esmirna deriva dessa palavra. Então a gente pode ver que é uma igreja que sofreu muito, teve muito sofrimento. Em especial, porque foi uma tática de Satanás na época, né, nesses primeiros séculos aí,
que foi a perseguição da igreja. Uma perseguição implacável, né? Os imperadores romanos ali, a começar por Nero, aplicou uma tática de perseguir, de matar, de prender, de torturar os irmãos. Aqueles que confessavam Cristo como Senhor e Salvador. E essa tática perdurou quando a gente lê aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui dos versículos de 8 a 11 de Apocalipse 2. Como são poucos versículos, vamos ler todos juntos? Ao anjo da igreja... Amém. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, uma igreja que passou por esse momento de tribulação, de forte perseguição. E aqui no versículo 10, quando fala assim, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias tipifica 10 períodos, né, do Império Romano. E são esses imperadores que reinavam em Roma, do século II ao século IV, são eles que, durante esses 10 períodos de tribulação, que perseguem e matam os santos da igreja, tipificada aqui por Esmirna, né? Mas a primeira parte aqui nem fala da perseguição propriamente dita. Fala assim no versículo 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E aí fala, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então o primeiro problema que a igreja em Esmirna sofre é um problema relacionado à difamação. Antes de entrar na perseguição propriamente dita, é uma igreja que sofre acusação. Acusação de quem? Daqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, né? A sinagoga é tipicamente o templo judeu. E esses que difamavam, que blasfemavam, que acusavam os santos da igreja, eles estavam numa sinagoga, mas não era a sinagoga judia, como eles achavam que estavam, mas estavam na sinagoga de Satanás. Então esse foi o primeiro problema, a primeira dificuldade aqui da igreja em Esmirna. Depois é que entra a questão da tribulação propriamente dita, a perseguição, o sofrimento físico. Às vezes nós sofremos algumas coisas hoje em dia, né? Alguma perseguição, alguma calúnia, alguma injustiça. Isso tudo, de alguma forma, tem uma relaçãozinha com a igreja em Esmirna. Não é que nós não sofremos isso, né? Mas pelo menos hoje, 2019, no Brasil, a gente não sofre uma perseguição física, algo que vai atentar contra a nossa vida. Isso aí não existe nos dias de hoje. Nós vemos, por exemplo, alguém que é cristão num país muçulmano, por exemplo, sofre perseguição à semelhança dessa que a igreja em Esmirna sofreu. Existem alguns lugares no mundo, né? E as coisas têm se intensificado. Mas ainda hoje, nos nossos dias, pelo menos no nosso país, no nosso continente americano, é uma coisa mais no nível de uma perseguição talvez ideológica. A gente vê que a mídia, que os cristãos, de uma forma geral, tem, não sei se a percepção dos irmãos é essa, mas a minha, pelo menos, as coisas têm se intensificado, né? As ideologias, as coisas ditas como aceitáveis hoje, normalmente vão contra o que a Bíblia fala. Então as coisas têm se intensificado, mas não chegam a nos perseguir, nos torturar, algo físico contra a nossa vida. Mas o que a igreja em Esmirna sofreu foi isso, né? E aí, o versículo 9 fala assim, conheço a tua tribulação. O Senhor conhecia aquela situação. Se hoje nós sofremos alguma perseguição, eu falei aqui de uma forma mais geral, mas se você no seu trabalho, ou, enfim,
Tem sofrido perseguição, tem sofrido tribulação, tem sofrido acusação, difamação. O Senhor está falando para nós aqui, conheço a tua tribulação. O Senhor conhece. A tua pobreza, aí coloca entre parênteses aqui, mas tu és rico. Esse ponto é muito interessante, né? Porque todo esse sofrimento, todas essas circunstâncias que a igreja em Esmirna passou, trouxe a ela riqueza. É o Senhor que está falando aqui. Porque por meio daquela tribulação, daqueles sofrimentos, ela passou a conhecer mais o Senhor. É uma igreja que tinha intimidade com o Senhor. Afinal, ela não tinha a quem socorrer, ela quem buscar ajuda. Certamente nós já passamos por essa situação, né? Nós estamos vivendo algo que não tem médico, não tem justiça, não tem polícia, não tem ninguém para a gente pedir ajuda, né? Aí é nessas circunstâncias que a nossa intimidade com o Senhor, ela aumenta. E o Senhor pode derramar para nós toda a sua riqueza. É por isso que a igreja em Esmirna, apesar de todo o sofrimento, toda a calúnia e toda a perseguição, toda a morte que a igreja passou por ela, ainda assim, o Senhor dizia que ela era rica. Porque de fato ela conheceu, por meio dessas circunstâncias, ela conheceu as riquezas de Cristo. Hoje, irmãos, nós precisamos buscar essas riquezas de Cristo, né? De preferência, sem precisar de tribulação. Porque esse aqui, de fato, é um recurso. Por vezes, nós estamos tão distraídos com as nossas próprias coisas, tão voltados para nós mesmos, tão atarefados, que a tribulação é um recurso que Deus usa por nos amar. A tribulação é um recurso que Deus usa para nós nos voltarmos a Ele. Mas se a gente for, né, inteligente, a gente pode não precisar passar por isso. Eu posso me voltar ao Senhor hoje, né? E desfrutar das riquezas dele hoje. Ó Senhor Jesus. E aí, continuando ainda na igreja em Esmirna, fala assim: eis que o diabo está para lançar entre vós, lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí, uma coisa que o Senhor fala para a igreja em Esmirna e fala para nós hoje: ser fiel até a morte. E aí o Senhor promete alguma coisa para aquele que é fiel até a morte. Promete a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, no caso da igreja em Esmirna, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eles podiam passar pelo dano da primeira morte. E muitos deles passaram pelo sofrimento, pelo dano da primeira morte. Mas o dano da segunda morte... Vamos ler a respeito disso, irmãos? Eu fiquei muito impressionado quando eu estava lendo a respeito disso aqui ontem. Apocalipse 20. Nós vamos ler do versículos de 11 ao 15. Porque o Senhor, Ele tem ainda um último acerto de contas. Depois de tudo que nós vimos de Gênesis 1, versículo 1, até o final de Apocalipse, várias coisas aconteceram com a humanidade. E ainda há, ao final aqui do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, bem no finalzinho da Bíblia, há ainda um último acerto de contas, né? Fala assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante desse trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nela haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa aqui é a segunda morte, né? A gente vê que o mar, a morte, o além, devolveram, né? Entregaram todos os que lá estavam, todos os que haviam morrido. E aí fala aqui, no final do versículo 13, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ninguém vai escapar, irmãos. Ninguém vai escapar de estar diante do trono do Senhor, desse último acerto de contas. No caso da igreja em Esmirna, eles passaram por um primeiro sofrimento que chegou a ser até fatal para muitos deles. Não é o nosso caso hoje, né? Pelo menos nesse tempo e nesse país. Mas ainda que fosse, ainda assim não era a segunda morte. Ainda assim era algo pequeno e era algo suportável. Por isso que o Senhor fala, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 20, versículo 6. Vamos ler? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Graças a Deus, né? Porque o Senhor está nos falando aqui, ó, aquele que tem parte na primeira ressurreição, bem-aventurado é esse. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Louvado seja o Senhor. Amém. E por fim, irmãos, também por causa do tempo, temos a igreja em Pérgamo, que é um terceiro estágio, né? O último estágio antes das igrejas que permanecem até o dia de hoje é a igreja em Pérgamo. Aqui é uma situação interessante. Vamos ler do versículo Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse 2, do 12 ao 17, a começar pelas irmãs. Amém? Versículos de 12 a 17, Apocalipse 2. Ao anjo... e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Amém, todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele. Amém. Aqui nós estamos nesse terceiro estágio da igreja em Éfeso. A gente vê no estágio anterior em Esmirna que houve uma fortíssima perseguição contra a igreja. Porém, irmãos, essa tática usada por Satanás não deu certo. Muito pelo contrário, né? A igreja se multiplicava dia a dia, E chegou uma certa hora que haviam tantos cristãos, mas tantos cristãos que Satanás falou assim, opa, vou ter que mudar o modus operandi. E aí, estava já no reinado de Constantino. E nesse reinado de Constantino, diz a história que ele teve uma visão. Isso aí até é um fato histórico, né?
que nas guerras que ele ia travar, ele teve uma visão da cruz. Uma visão da cruz. E aí, nessa visão, uma voz falava com ele: por este sinal vencerás. Aí ele procurou saber, poxa, cruz? Como assim cruz? Cruz era o símbolo, até hoje, né, do cristianismo. E aí ele passou a vencer as guerras dele, considerando a cruz. Ele colocava a cruz no estandarte lá dos exércitos, e a partir dali ele passou a ser, sim, vitorioso. Ele falou, poxa vida, então é isso que eu precisava. E a partir daquele instante, ele adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. As pessoas eram incentivadas a se batizar e a professar o cristianismo. Ganhava até dinheiro lá, não sei quantas moedas de prata para virar cristão, para se batizar. Então começou a ser um bom negócio ser cristão. Aí a partir dali, cessou aquela época de perseguição e começou uma nova tática, né, do diabo, que eu creio que foi até ele que deu essa visão para Constantino. A tática de abraçar a igreja, o Estado abraçar a igreja se tornar a religião oficial do Estado. Então isso que aparentemente era algo bom, humanamente falando, poxa, acabou a época da perseguição. Mas por outro lado, introduziu na igreja o mundo. Antes, com todo o sofrimento que a igreja passava, os irmãos eram fiéis ao Senhor. Mas a partir dali começou a entrar gente que não tinha nada a ver, que começou a se dizer cristão porque era um bom negócio ser cristão, ganhava dinheiro para ser cristão. Então o mundo entrou na igreja e danificou o testemunho da igreja. E aí a partir daí começa uma era de forte degradação, que vai se acentuar ainda mais na igreja em Tiatira. Nós não vamos chegar a falar dela hoje. Mas a partir dali o mundo entrou na igreja. E o próprio nome, Pérgamo, significa o quê? Casamento, união, que é a união da igreja com o mundo, do mundo com a igreja. As coisas começam a se misturar. Essa foi a nova tática de Satanás. E aí sim, convenhamos, ele foi muito bem sucedido, por muitos e muitos séculos. 12 séculos, para ser mais preciso, 1.200 anos, até a igreja em Sardes, que nós também não vamos falar hoje, que é a reforma protestante. Dali por diante surge um novo tipo de igreja, não deixa de existir a anterior, que é Tiatira, mas surge um novo tipo de igreja, a partir da reforma protestante. Então, durante 12 séculos, ele foi bem sucedido com duas igrejas, Pérgamo e Tiatira, né? E aí a igreja em Pérgamo tem algumas características, né? Fala assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Trono tipifica realeza, né? Tipifica domínio. Então a igreja estava ali, no meio do domínio do diabo. Só que por algum tempo, essa igreja ainda resistiu. Fala assim, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. A gente não sabe se Antipas era uma pessoa, era um irmão, talvez um expoente, alguém muito voltado para o Senhor dentro da cidade de Pérgamo, ou Antipas era, digamos assim, um modo de vida daquela igreja que perdurou por algum tempo, porque Antipas, antes quer dizer contra, e paz quer dizer tudo. Então, pode ser que seja uma analogia a um modo de vida de alguns irmãos, de algumas pessoas daquela época que eram contra aquela situação. Então, durante esse tempo, até esse Antipas, que seja uma pessoa ou não, até ele morrer, essa igreja em Pérgamo conservou o nome e não negou a fé no Senhor. Mas aí, o Antipas morreu. Ele foi morto entre os próprios irmãos, que era o lugar onde Satanás habitava. E aí fala no 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, a doutrina de Balaão, relacionada à idolatria e relacionada à prostituição, estava no meio da igreja, nessa época aqui. E aí fala assim, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, relacionada à heresia. Então a gente tinha doutrina de Balaão, doutrina de nicolaíta e prostituição no meio da igreja. Isso tudo entrou ali com o mundo, né? Portanto, arrepende-te, mas mesmo assim o Senhor fala para a igreja e fala para nós hoje, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Esse maná escondido aqui, a gente tinha um maná que era explícito, né? Na época do Êxodo. Ele descia dos céus toda noite, pela manhã estava lá, e os israelitas ali, saindo de Israel, né, os hebreus naquela época, eles comiam do maná e era o sustento dele, mas era algo explícito. Aqui o Senhor está falando que é um maná escondido. E esse maná escondido tipifica uma comunhão íntima. Algo que só existe entre nós e o Senhor. E aqui, nessa situação da igreja em Pérgamo, o Senhor está falando assim, para aquele que for vencedor nestas circunstâncias, eu vou dar do maná escondido. Vai existir uma comunhão entre nós. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Tipifica aqui um novo viver. Eu vou ter um novo nome, eu vou ter uma nova condição. Ainda que o mundo seja perverso e tente introduzir doutrina de nicolaítas, doutrina de Balaão, tente introduzir prostituição, isso não é diferente do que a gente vê aí fora hoje. Ainda assim, aquele que for vencedor nessas circunstâncias, vai ter um novo nome, vai ter uma nova situação diante do Senhor, vai deixar as coisas velhas para trás e vai ser novo diante de Deus. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, irmãos, essa era a condição das igrejas em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, né? Apesar de ter passado, são coisas atuais para nós, são coisas que a gente pode tirar proveito delas hoje, né? A situação da perseguição, a situação do mundo. Em Éfeso, isso nos alerta para nos voltar ao primeiro amor, né? Louvado seja o Senhor. Então é um alerta para nós e que o Senhor possa, diante desses cenários, diante dessas três igrejas, mudar a nossa condição, né? A gente vê onde que elas caíram, como que elas caíram e não praticar nós mesmos os que elas praticavam, mas buscar ser vencedor diante dessas situações. Amém? Jesus é o Senhor.